Bom, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho aqui sobre alguns desafios técnicos que a gente tem. A ideia aqui é complementar um pouco as coisas que a gente está vendo aqui no Fórum GD, tá? E que também a gente vê bastante aí fora também, em outros ambientes de discussão. Se tem discutido muito a respeito dos desafios legais, dos desafios jurídicos, regulamentares, econômicos, tá, da GD no Brasil. E isso, claro, é feito com muito propósito, isso é necessário discutir, mas também é importante a gente discutir um pouco a parte técnica, tá? Principalmente agora que a gente está vivendo esse momento, né, de um mercado bastante aquecido, bastante potência instalada de geração distribuída no Brasil. Então é importante trazer um pouquinho também para os fóruns de discussão essa parte um pouco mais técnica, tá? Quando eu falo técnica, eu falo mais no sentido de integração, integração do sistema fotovoltaico, no caso da GD, com o nosso sistema interligado nacional. A gente vê muita discussão técnica muito no sentido de produto, os produtos disponíveis, módulos, inversores, estruturas, etc. Quais são as vantagens, desvantagens, funções que um fabricante tem e o outro não. Mas essa parte de integração, que é bastante importante, a gente não vê tanto por aí, tá? Então a ideia é trazer um pouquinho esses desafios técnicos, nesse sentido que eu comentei, e o que tem a nossa regulamentação nacional falado a respeito. Bom, esse gráfico todo mundo já deve conhecer bem a evolução do fotovoltaico no Brasil. Hoje a gente tem um pouco mais de 25 gigawatts de geração fotovoltaica no Brasil, sendo um pouco mais de 17, quase 17,5 só de geração distribuída. Então a gente, desde 2012, né, quando teve a famosa 482, né, falaram até saudosa aqui hoje de manhã, 482, a gente evoluiu bastante, tá? E chegou num patamar bastante alto. Hoje a gente tem no SIM uma potência total instalada, o parque de geração do SIM, contando a geração distribuída, fica na casa de 215 gigawatts, e disso cerca de 12% é geração fotovoltaica e 8%
essas duas barras de baixo, tá? Elas mostram o impacto, tá, da geração distribuída fotovoltaica nos principais sistemas, tá? Que a gente pode dividir, que seria nos sistemas de distribuição, que é aquele impacto mais local, e no sistema interligado nacional, tá? Com pouca geração fotovoltaica, a gente vê que o impacto no sistema interligado nacional é quase nenhum, tá? Basicamente não faz diferença se aquela geração ali de algumas centenas de mega está ali ou não. Em compensação, na distribuição, a gente já começa a ter uns efeitos um pouco mais observáveis, principalmente na parte de tensão, tá? E daí para frente a gente vai tendo, né, os efeitos cada vez mais perceptíveis, tanto na distribuição como no sistema interligado nacional. No sistema de distribuição, os principais efeitos são na qualidade de energia, tá? Tensão, nível de tensão, variação de tensão, compatibilidade eletromagnética, não só a parte de emissão e interferência, mas a própria parte de interferência de inversores, por exemplo, e medidores de energia, e também a parte de ilhamento não intencional, que deve ter, né? Todo mundo sabe, o inversor tem aquele sistema de anti-ilhamento. É uma grande preocupação também não acontecer esse ilhamento não intencional. E no sistema interligado nacional, a nível macro, né, a gente vai ter efeitos mais na parte de regulação, principalmente nessa etapa aqui que a gente está aqui de mercado emergente para mercado consolidado. E se a gente segue nisso, a gente vai começar, de fato, a ter problemas agora, se continuar, né, do jeito que está hoje, problemas próprios de estabilidade, de manter a estabilidade do sistema, tá? Então, falando aqui um pouco de forma coloquial, tá? Se a gente pega a nível de sistema, tá? Sistema interligado nacional, né, grande porte, nessa primeira fase aqui do mercado incipiente, que não se conhece muito a tecnologia, a ideia principal é desconectar o mais rápido possível, tá? Aconteça o que acontecer na rede, qualquer problema, variação de tensão, frequência, a ideia é que saia o mais rápido possível para não interferir, né, no controle do sistema. Quando a gente tem um pouco mais de potência, muda um pouco essa orientação. A ideia agora é que o sistema fotovoltaico aguente o máximo possível sem se desconectar do sistema, porque eventualmente essa desconexão pode causar consequências sérias, tá? E quando a gente tem um mercado mais consolidado, muita potência instalada, tá? Aí o sistema fotovoltaico já também tem que fazer a parte dele para colaborar na operação, na manutenção do sistema elétrico, tá? Então, como a gente está nessa fase aqui, tá? Que seria o aguente o que puder, o que significa isso, tá? Basicamente, isso significa suportabilidade, tá? Suportabilidade a distúrbios de tensão e frequência na rede. Ou seja, diante de um distúrbio de tensão ou frequência, o sistema fotovoltaico, no lugar de sair o mais rápido possível, a ideia é que ele permaneça durante algum tempo, tá? Antes de se desconectar. E lembrando também que a suportabilidade ela não, é um conceito diferente do que a gente chama de serviços ancilares, tá? Aqui tem uma lista do que seriam os serviços ancilares, formalmente. Na suportabilidade não está aí, tá? Suportabilidade é esse conceito diferente, é o conceito do sistema sobre tensão, sobre frequência, ele não se desconecta o mais rápido possível. Ele tenta ficar um tempo ainda para ver se o sistema retorna à normalidade e aí ele continua funcionando normal. E aí sim, se passar um determinado período de tempo, ele pode se desconectar. Isso tem algumas necessidades, tá, de conciliação, por exemplo, com a parte de detecção de ilhamento não intencional. Algumas técnicas, tá, de anti-ilhamento, elas podem conflitar com essa parte de suportabilidade, principalmente em relação aos tempos. Então é necessário fazer, né, essa conciliação do anti-ilhamento para garantir que, de fato, se perdeu a rede, o sistema vai se desconectar para não ficar funcionando ilhado, tá? E outra necessidade de conciliação são com algumas funções, tá? Principalmente de fornecimento ininterrupto. A gente sabe que tem vários equipamentos, tá, que tem uma proposta, principalmente com bateria, de que se você tem algum problema na rede, rapidamente ele se desconecta e passa a alimentar as cargas no menor tempo possível para a carga não sentir, como um OPS. E isso também pode conflitar com esses requisitos de suportabilidade. Aqui só um exemplo, tá? O que aconteceria se a gente perdesse, isso foi um estudo feito, tá, pelo pessoal do ONS, a gente tem ali indo para o norte do Brasil, para o sudeste e sul do Brasil,
que está mostrando ali na seta vermelha, tá? São dois bipolos de alta tensão em corrente contínua, que ajudam a escoar a energia que vem lá do norte, Tucuruí, Belo Monte, para o sul-sudeste. Se um desses bipolos for perdido, tá? É um bipolo muito longo, 2 quilômetros, então a probabilidade de acontecer alguma coisa é bastante alta. Se a gente perder um desses bipolos, a gente vai ter uma situação de subfrequência, tá? No Sistema Interligado Nacional. Então, se a gente tem aqui esse outro gráfico da esquerda de vocês, tá? Mostra a variação da frequência em função da perda de geração distribuída, tá? Que tá ali em cima, né? A linha preta, por exemplo, seria não perde nada, a linha pontilhada preta perde 400 megawatts e assim por diante. Então se percebe que a partir de 1.600 megawatts, ou seja, 1,6 gigawatts, que a gente perde de geração distribuída, o sistema entra ali, aquela primeira linha, tá? Que tem um pontilhado azul, ela entra numa queda, ou seja, a frequência cai e não consegue se recuperar. E aí a gente tem um problema aí de eventual blackout, pelo menos em algumas regiões do Brasil, tá? Isso se perder 1,6 gigawatts, tá? Hoje a gente tem 17 gigawatts no sistema, tá? De geração distribuída. Então, de fato, isso considerando que a proteção de subfrequência é ajustada em 59,5 Hz, tá? E desliga em até 100 milissegundos, tá? O que é um ajuste que está sendo aí proposto pelas distribuidoras, que está sendo feito, né, massivamente hoje no mercado, mesmo estando ainda assim um pouco bem acima, na verdade, do que a gente tem hoje na norma, na 16149. Bom, a gente tem hoje uma série de regulamentações no Brasil. Aqui eu listo até algumas das principais. Na parte de IGD, tá? Então, a gente tem a lei, a 14.300, que foi sancionada em janeiro do ano passado. A lei, obviamente, ela não trata muito a parte técnica da coisa, tá, da geração distribuída, mas ela tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, ela assegura o livre acesso ao sistema de distribuição, ou seja, não dá para barrar, né, a geração distribuída, você precisa ter uma boa justificativa técnica para isso. E ela dá à ANEEL e às distribuidoras a prerrogativa de fazer os ajustes, né, a sugestão dos ajustes de subtensão, sobretensão, subfrequência e sobrefrequência nos sistemas de GD. A gente também tem a resolução 1000, tá, que foi alterada agora pela 1059. Ela também não tem assim muitos requisitos técnicos na parte de GD, mas ela também ratifica, né? Ou melhor, desculpa, retifica que a distribuidora e a ANEEL, através do PRODIST, que precisa listar, tá, essas características técnicas para o sistema de GD. No PRODIST é onde a gente começa a ter alguma parte dessa aí, da parte mais técnica dessas proteções, tá? Mas ele só lista quais são as proteções, ele não fala os ajustes, tá? E onde a gente vai encontrar, de certa forma, esses ajustes, tá? Nas nossas portarias do Inmetro, tá? Hoje a gente meio que convive com a portaria antiga 004 e a mais nova, que é a 140, tá? Enquanto a obrigatoriedade do cumprimento da portaria nova não entra, a gente continua seguindo a antiga, tá? E na antiga, na portaria 004, a gente de fato não tem característica de suportabilidade. A ideia aqui, esses são os valores, tá, da portaria. A ideia é que o sistema se desligue o mais rápido possível, que é aquela mentalidade de mercados ainda incipientes, tá? Tanto que o tempo máximo, ele fala o tempo máximo de desconexão, e a única parte de suportabilidade que tem na portaria antiga, tá? Isso tudo vem da NBR 16149, é a parte de Low Voltage Ride-Through, tá? Ou seja, se você tem uma subtensão, o sistema tem que aguentar esse tempo antes de fato se desconectar. Já na portaria nova, que vai ser compulsória só daqui a 36 meses, tá, para todos os casos, a gente já tem esses requisitos de suportabilidade, tanto para a parte de tensão, ou seja, em toda essa parte que não é totalmente preta, tanto em termos de tensão como em tempo, o sistema não pode se desconectar.
E também tem a suportabilidade para variações de frequência, tá? A mesma coisa, em toda a parte que não é totalmente preta da figura, o sistema precisa continuar em operação. E também tem uma outra suportabilidade, que é taxa de variação de frequência, tá? Que também é necessário. Se a frequência do sistema varia muito rápido, o sistema fotovoltaico não pode perder o sincronismo, tá? E tem que suportar esse tipo de situação. Tá? Bom, pessoal, o tempo aqui está acabando, tá? A ideia foi tentar trazer um pouco a importância de se preocupar nesse momento que a gente está agora, tá? Com essa questão da suportabilidade, principalmente os fabricantes de inversores, tá? Aderir o mais rápido possível aos requisitos da portaria 140 do Inmetro. Também as distribuidoras precisam aceitar os ajustes que foram propostos, tá? E não propor ajustes menores. Uma grande preocupação das distribuidoras é com o antilhamento. Então, acaba que quanto mais você restringe ali a questão da suportabilidade, ou seja, menos suportabilidade você dá ao sistema, mais fácil é detectar o ilhamento. Então, por conta disso, muitas distribuidoras propõem ajustes de desconexão mais restritos, mas acaba prejudicando a suportabilidade. E também os próprios integradores, né, projetistas, de procurarem, né, os fabricantes que de fato estejam disponibilizando esses produtos, seus produtos, os inversores, principalmente, já com essas características de suportabilidade. Porque a gente, né, discutiu muito esses últimos tempos a questão tributária, né, da geração distribuída, que dependendo como fosse feito, poderia ser uma barreira muito grande para a GD no Brasil, mas essa parte técnica também pode ser uma barreira muito grande. Tá? E vai chegar um momento que sem a suportabilidade vai ser quase impossível operar o sistema, tá? Principalmente em situações de falta, né, de algum problema no sistema elétrico. Em operação normal, o nosso sistema consegue suportar uma participação muito maior, tá, de geração fotovoltaica, no caso. Mas o problema principal é quando você tem alguma falha, né, alguma falta no sistema. Que aí é quando você, de fato, precisa desses requisitos de suportabilidade. Bom, pessoal, é isso. Obrigado.